Galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês sobre as minhas impressões que eu tive com a minha Kawasaki Versys 650 2022 na minha primeira viagem, tá? Então recentemente eu fiz um trecho de Campinas, São Paulo capital, São Roque, São Paulo de novo e depois Campinas em um único dia. Deu uma média aí de 320, 340 quilômetros rodados. E hoje quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, esse meu primeiro contato de um dia inteiro rodando com a moto e principalmente rodando em rodovias, tá? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o seu motor, tá? Então, já comentei em vídeos anteriores e já disse que o motor da Versys 650 é um motor que tem dificuldade de rodar em baixas velocidades, tá? As marchas são muito longas, então na cidade a gente acaba nunca pondo sexta marcha, quinta marcha em diferentes tipos ali de avenidas em velocidade de 60, 70 km por hora, mas basicamente é de primeira a quarta marcha aí no uso urbano, tá? Marchas mais pesadas do que isso ela não vai tolerar e vai ficar engasgando com você. Quando ela entra na rodovia, a sensação que passa que ela começa a ficar confortável de fato com a sexta marcha a partir do 120, tá? A 100 por hora ela tolera sim a sexta marcha, vai andar muito bem, mas abaixo disso ali 90 por hora, 80 por hora, se for muita subida, ela não vai tolerar a sexta marcha e vai pedir que você coloque quinta. Ou seja, são marchas muito longas, visando aí desempenho e visando velocidades maiores, tá? Então é essa sensação que eu tive do câmbio. Com relação à força, sem sombra de dúvidas, sobra força em qualquer situação. A maioria das ultrapassagens você não precisa reduzir marcha, a não ser que você queira realmente desempenho máximo. Aí você está de sexta a 120, você puxa uma quarta, o giro sobe lá em cima e quando você dá a mão, a moto some na frente de qualquer outro veículo que esteja lá. Obviamente existem veículos mais fortes do que ela. O que eu quero dizer é que rapidamente você coloca a motocicleta onde você quer, se você reduzir marchas ou até mesmo sem reduzir marchas, tá? Mas obviamente se você não reduzir, ela vai levar um tempo extra para fazer isso. É uma moto que a 120 km por hora a sensação que passa é que ela está passeando, é que ela está numa velocidade muito inferior do que ela realmente gostaria de te entregar naquele momento. Então é uma motocicleta que facilmente consegue manter velocidade de cruzeiro de 160, 170 km por hora sem grandes esforços, tá? E mesmo nessas velocidades maiores, ela ainda tem fôlego. Você dá a mão e ela continua empurrando com fôlego, tá? Velocidades acima de 170 km por hora eu não consegui colocar porque a dianteira começa a ficar flutuando, assim, meio balançando, então não dá segurança de continuar acelerando. Mas nitidamente a motocicleta consegue passar dos 200 km por hora sem grandes dificuldades, tá? Lembrando que nessas situações que eu estou contando para vocês, eu estava sozinho na motocicleta e praticamente sem nenhuma carga ali nos seus baús, tá? Então, para velocidades acima de 170 km por hora, eu imagino que com a moto mais pesada e com garupa, ela vai me permitir me entregar mais estabilidade, me permitir velocidades mais altas. Mas essa não é a minha pegada, não gosto de altas velocidades. Estou passando essas informações para vocês terem uma noção do desempenho, da performance desse motor. Quando o assunto é vibração, é sem dúvidas um motor que vibra muito pouco, tá? Ela tem ali, como todo motor, algumas velocidades e giros de motor que vibram mais, né? Então, por exemplo, a 100 km por hora ela tem um nível de vibração, se você põe 120 ela vibra menos. Então você percebe que em algumas faixas de rotação e velocidade ela tem comportamento diferente, mas no contexto geral eu considero sim que é um motor que vibra muito pouco
e não me trouxe nenhum desconforto com relação a formigamento de mão, de quadril, né? Sintomas que a gente sente quando a gente fica muitas horas em cima de um motor, de uma motocicleta que vibra bastante. Então, sem sombra de dúvidas, ela vibra muito pouco e isso não vai te incomodar aí nas suas viagens, tá? Inclusive, eu uso um suporte de celular de alumínio e os antigos aqui no canal sabem que os meus iPhones do passado aí, eles rachavam a caixa de som pela vibração do motor. E eu imagino que com a VERS 650, por causa da sua vibração menor, com certeza ela compromete menos ali a eletrônica de um celular conectado ali no seu guidão. Então, em diversos momentos eu colocava a mão ali no celular e eu percebia ali um nível de vibração muito pequeno. Então isso me dava segurança em saber de que a vibração do motor não estava ali danificando ou forçando algum componente eletrônico do meu smartphone que estava ali conectado, tá? No momento eu estou usando um Motorola Edge e até então sem nenhum problema, ele está suportando bem a vibração do motor. Então, ponto muito positivo, achei que a vibração é muito boa, muito tolerável e é um motor que funciona de forma muito lisa e tranquila nesse sentido, beleza? Quando o assunto é calor do motor, né, aquela temperatura alta que o motor transmite ali, principalmente para nossas pernas, joelhos e canela, né? Eu achei que eu tive uma sensação muito parecida com a Versys 300, no sentido assim, no uso urbano, mesmo em dias quentes, normalmente ela não incomoda as suas pernas, tá? Mas se você entrar numa rodovia, ou seja, velocidades acima de 100 km por hora, esse calor nas pernas piora, porque o maior fluxo de vento batendo ali no radiador e no motor e vindo para sua perna, essa sensação de desconforto piora, tá? Mas essa sensação de desconforto, ela é, digamos assim, de mínima para mediana, eu diria. Isso vai depender muito da sua referência, da motocicleta que você tem de referência, tá? Eu não diria que é um motor que esquenta demais, que vai te trazer desconfortos bizarros, mas na rodovia, em dias com temperatura próxima de 30 graus, vai te trazer sim um leve desconforto, de leve para mediano, aí no calor dos seus joelhos e das suas pernas. Para temperaturas abaixo aí de 25 graus, você não vai sentir nenhum desconforto, tá? Então aí a própria temperatura do ar consegue fazer uma troca eficiente e não trazer tanto calor para o seu corpo, tá? Então nessa viagem, por exemplo, saindo daqui de Campinas para São Paulo, eu fui bem cedinho, 7 da manhã mais ou menos, a motocicleta aí a 120, 130 km por hora, eu não senti nenhum desconforto nas pernas quando a gente fala de calor, né? Na volta, eu voltei aí no fim da tarde, temperatura aí entre 30 e 31 graus, e aí sim eu já senti um pouco de desconforto nas pernas. Se você anda numa temperatura acima de 30 graus de short, o desconforto é de mediano para alto, tá? Eu tenho ali até uma leve sensação de que vai queimar o joelho. Obviamente que não queima, mas é aquela sensação de tá começando a doer o meu joelho. Isso, claro, sem calça, né? De short. Se você tiver de calça, você vai sentir um desconforto, mas não chega a doer a perna, tá? Então essas foram as minhas impressões quando o assunto é calor do motor. No contexto geral, eu acho que ela pontua positivamente, sem sombra de dúvidas. Tem motocicletas que esquentam muito mais. Outra coisa que eu queria dizer, né, ainda nesse assunto, é que quando a ventoinha liga, vem mais calor para a perna. Então, se você está parado no semáforo ali, nada está te incomodando, mas se a ventoinha ligar, você vai sentir um calor. E se o dia estiver aí acima de 30 graus, vai ser algo que vai te contribuir para passar um pouquinho mais de calor aí, tá? Então, infelizmente, em dias quentes, mesmo você estando de calça e rodando na rodovia com alto fluxo de ar, ela vai te incomodar um pouco aí quando o assunto é calor
do motor. Quando o assunto são os freios dessa motocicleta, sem sombra de dúvida são excelentes freios. Em alguns momentos na rodovia eu fiz alguns testes de frenagem propositais, claro, sempre observando se não tinha ninguém atrás de mim. Eu fiz frenagens fortes, mais ou menos aí de 150 km por hora até 70, como se eu estivesse aí numa velocidade de cruzeiro mais alta e alguém cortasse a minha frente e eu tivesse que dar uma frenagem muito forte na rodovia. Ela mergulha a suspensão, mas eu não senti que esse mergulho é muito forte e descontrolado. Claro, ela tem ajustes ali que você pode ainda melhorar para o seu gosto, mas eu achei que ela freia muito bem, o ABS funciona muito bem e a motocicleta reduz rapidamente sem perder a estabilidade. Então assim, sem sombra de dúvida, são excelentes freios e eu tenho percebido que quanto mais amaciada a motocicleta vai ficando, mais eficiente esses freios estão ficando, mais estão ficando assentadas ali as pastilhas nos discos, nos 3 discos de freio da motocicleta, beleza? Então excelente quando o assunto é freios. Quando o assunto é conforto, sem sombra de dúvidas é uma moto muito confortável para você viajar e estar na estrada. De todas as motocicletas que eu já tive, XRE, CB500, Versys 300 e agora a Versys 650, sem sombra de dúvidas a Versys 650 é a motocicleta mais confortável que eu já tive, tá? Vibração muito pouco de motor, que já é um ponto de conforto positivo. Bolha ali com o defletor, que no caso eu já coloquei, tira ali grande parte da alta pressão do vento. A motocicleta tem muito chão, motor forte, o que te dá conforto aí para fazer ultrapassagens, colocar a motocicleta onde você quer sem grandes esforços. Suspensões muito boas, a motocicleta tem muito chão e mesmo em ruas esburacadas ela consegue absorver muito bem os impactos e te entregar performance também, sem ali fazer os ajustes, né? Eu falo assim, você está numa buraqueira e ela é confortável, mas na hora que você vai pendular e fazer curvas mais fortes, ela consegue te entregar também estabilidade na mesma regulagem. Então eu acho uma suspensão muito versátil e vai muito bem, contribui muito bem no conforto. Quando o assunto é banco, o banco original eu diria que ele é de bom para ótimo, eu diria, tá? Claro, um banco Comfort do Pedrinho, por exemplo, com certeza vai trazer um conforto superior, mas não é um banco que eu tenho assim, que eu penso em que eu preciso trocar por um Comfort urgente. Isso nem está na minha lista aqui de compras de acessórios, nem sei se de fato eu vou fazer isso, porque eu acho que o banco original é muito tolerável, bom o suficiente para você fazer turismo sem fazer nenhuma alteração, tá? Mas obviamente que rodar 300 e tantos quilômetros em um dia só, eu tive desconforto sim no quadril, mas na minha opinião foi um desconforto favorável pelas horas e quilometragens rodadas no dia. Mas eu não cheguei em casa no fim do dia com o quadril com a bunda destruída de dor ou de desconforto por causa do banco duro, tá? Não, isso não aconteceu. Eu cheguei em casa mais com fadiga de tronco aqui, de ficar e etc e tal, do que realmente um desconforto do banco. Então eu diria que um banco teve um desempenho satisfatório sim, tá? Banco original. Por fim, o último ponto que eu queria comentar com vocês é sobre a ciclística dela na rodovia. E como eu já disse para vocês, ela é sem dúvidas uma moto que nasceu para estar na rodovia. Então ela vai muito bem, consegue o seu aro 17 na dianteira, né? Roda um pouco menor, te dá muita facilidade de mudança de trajetória. Se tem alguém lerdando na sua frente, você dá a seta, olha no retrovisor e joga a motocicleta, ela vai facilmente, mesmo em velocidades mais altas, aí acima de 100 km por hora. Então é uma moto que tem uma ciclística muito boa. Claro, em baixas velocidades, aí abaixo de 10 km por hora, quando você está andando devagarzinho, é uma moto grande e uma moto mais pro pesado. Então ela tem ali um pouco mais de dificuldade de manter o equilíbrio em baixas velocidades. Mas passou de 20 km por hora, a moto é uma pena e vai que vai, ciclística muito boa. A sensação no fim do dia, né, desse dia de turismo, desse dia de mototurismo, foi uma sensação muito boa
de que realmente eu estava muito bem equipado com a Versys 650 para fazer esse dia de turismo. Então, se você pensa em ter uma Versys dessa para rodar, para fazer viagens, pode ter certeza que ela vai te entregar um desempenho muito legal. E por fim, eu queria comentar com vocês sobre o consumo de combustível. Nesse dia, a tocada foi, basicamente o tempo todo rodando em velocidades até a velocidade permitida. Então, na ida para São Paulo, eu rodei aí, peguei a Bandeirantes aqui, então eu fui a 120 e pronto. Velocidade de cruzeiro a 120, sem fazer grandes puxadas. Claro, em alguns momentos eu passava disso para ultrapassar alguém e etc, mas no geral de 110 a 120, ok. Depois, durante o rolê, de São Paulo até São Roque, foi com um grupo de pessoas, várias motos, então foi em velocidades aí de até 90 km por hora, um trecho de velocidades mais baixas. E no fim, de São Paulo a Campinas de volta, eu tive uma velocidade de cruzeiro aí de 120 a 140 km por hora, com algumas puxadas rápidas, principalmente para testar e sentir o desempenho da motocicleta, umas puxadas aí até 170 km por hora, mas rapidamente chegava a 170, já tirava a mão e voltava para a velocidade permitida. Então, usando desta maneira, na maior parte do tempo, de uso rodoviário e de uso consciente, tranquilo, sem grandes esforços, dentro das velocidades permitidas, a moto fez 21,9 km por litro, E com seu tanque de 21 litros, eu rodei o dia inteiro praticamente sem precisar de posto. Na verdade, eu nem precisava de posto, eu acabei abastecendo em São Paulo antes de ir para São Roque, porque eu estava com medo de rodar muito lá e acabar tendo que precisar, como era uma região que eu não conhecia, eu acabei enchendo o tanque em São Paulo, Fiz Campinas, São Paulo, enchi o tanque lá, depois eu rodei lá no rolê todo. Hoje é quinta-feira, esse rolê eu dei domingo, tá? Vocês estão vendo esse vídeo outro dia, Então com esse tanque que eu abasteci lá em São Paulo, eu fiz o rolê, andei de segunda, terça, quarta, quinta aqui no meu dia a dia, eu abasteci hoje. Então assim, o seu tanque grande e com seu consumo aí próximo de 22, 21 km por litro, ela roda facilmente aí próximo de 400 km com o tanque. Eu achei, pela performance e desempenho que ela entrega, eu achei um consumo bem justo, tá? Mas eu imagino que esse consumo ainda vai melhorar pela questão do seu amaciamento. Ela está aí com 1.200, 1.400 km, já passou do período de amaciamento, mas eu imagino que quando esse motor tiver aí pelo menos uns 20 mil km rodados, ele vai estar mais solto, com mais performance e mais eficiência no consumo de combustível, beleza? No geral, a experiência foi muito boa, eu gostei muito desse meu primeiro contato rodoviário com a Versys 650. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.